A vida é feita de perdas. Primeira vez que eu ouvi aquela velho ditado, eu falei para mim mesmo, mas que coisa pessimista. A vida é feita de perdas. É só perdas nesta vida. Esse ditado fala assim. Mas depois eu comecei a refletir, a entender. E quanto mais eu comecei a entender a doutrina espírita, não sou tão leigo como eu me apresento, mas eu comecei a entender este velho ditado. A vida é construída por perdas. Porque a perda, vamos começar a falar de perda de um pai. Eu perdi o meu pai. Foi no velório, ele morreu nos Estados Unidos, saí do Brasil, voltei para os Estados Unidos, chorei. Não era uma coisa inesperada, que ele estava doente há alguns anos. 2 dias depois caiu a fichinha. Eu tive uma nova crise de choro. Mas não era por causa da perda do meu pai. Porque eu reconheci naquele momento que um ciclo, né, tinha fechado para mim. Tinha acabado para mim. Caiu a fichinha. Rick, espera aí. Agora você é o pai. Agora é a sua obrigação dar as mesmas lembranças para as suas filhas do que seu pai deu para você. É uma nova etapa na vida. Um novo ciclo na vida. A vida é construída por perdas. Porque a gente é muito teimoso, a gente é muito burro. Quando a coisa está bem, quando a coisa está legal, a gente não aprende muito. A gente começa a achar, eu sou o legal, eu sou o bom, eu mereço, igual os evangélicos, eu mereço, Deus quer que você seja feliz, dá 10% que você vai ficar rico. A gente começa a achar que nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso. A gente não entende, eu vou contar uma historinha daqui a pouco, que é tudo igual. A perda e o ganho. A derrota e a vitória. É tudo igual. Se a gente... Eu vou contar uma historinha sobre ciclos. Alguns anos atrás, eu estava numa depressão. Eu tenho propensidade à depressão. Graças a Deus hoje não tomo nada, mas eu não tenho vergonha de falar que uma vez eu tomava o Rivotril para dormir, o Prozac para aguentar o dia. Eu fazia terapia. O terapista me falou, você tem uma personalidade somatória, que me ajuda na parte de criar, na parte de me expressar. Mas atrapalha porque é a ópera italiana. Eu faço a ópera, uma coisinha, e vem o tsunami. Então, faz parte da minha personalidade. Então, eu lembrava. O meu pai veio para o Brasil, meu pai trabalhava no multinacional, veio em 64. 2 semanas antes da pequeno acontecimento chamado uma revolução. A gente chegou aqui e no comecinho de março de 64, eu tinha 13 anos de idade. Eu sentia uma grande saudade dos meus amigos, lá numa cidade chamada Utica, New York, interior do estado de Nova York. E sempre tinha essa saudade, este vazio dos meus amigos de pré-adolescência, de jogar beisebol, de andar de trenó na neve, de cair no gelo, patinando, e o laguinho quebrava e a gente ficava até por aí na água gelada. Saudade. Um dia eu voltei para esta cidade, no interior de Nova York. As casas eram menores, as ruas menores, aqueles bosques que era cheio de mistério e perigo, já não tinha tanto mistério e perigo.
Aí eu vi 3 meninos andando na rua, da minha idade, daquela época. Olhei para os 3. Porra, eu e os meus 2 amigos, que eu deixei, nunca mais achei. Aí veio uma voz e falou para mim: esta agora é a época deles, não sua. É o ciclo da vida. E a gente tem medo quando muda esta fase na vida. Eu estava comentando com ela que a gente tem um amigo em comum que trabalhava no SBT. Eu ganhava, em 2004, R$50 mil por mês. Um dia para outro, tchau, até logo, vai passear. Depois de 26 anos. Foi uma perda? Foi. Eu conto a história justamente para mostrar que se tem alguém passando por uma fase desta, perda de emprego, perda de parente, depressão, tristeza, desespero, olha aí, eu sobrevivi. Eu aprendi a fazer outras coisas. Não vou falar que enfrentei sorrindo, ai que legal, uma nova fase na minha vida. Graças a você, Deus, graças ao universo, que eu vou aprender muita coisa. Não foi bem assim não. Mas depois de ter passado por aquilo, eu olho para trás, eu vejo, puxa, você é muito mais forte que você pensou. Você usou recursos que estão dentro de cada um de nós. Eu vou te falar por quê. Está dentro de cada um de nós. Para se sair. Eu tinha em casa 4 BMWs. Hoje eu tenho 2 Gols. Eu tinha 5 apartamentos que eu comprei quando eu estava na SBT, porque eu já estava por aí, para aposentar. Perdi todos. Eu tinha uma casa na Flórida, nos Estados Unidos, quitado. Não deu para pagar os impostos, porque eu perdi emprego. Perdi. Então, esta é a minha credibilidade de falar sobre perdas. E isto, quando eu falo que eu sou espírito de coração e não de doutrina, porque eu entendo agora por quê. E hoje eu vou passar isto para vocês. Uma coisa que eu aprendi, isto, infelizmente, vem da nossa criação. Lembra que eu falei que eu era 20% católico? Quantos aqui eram católicos antes, ou continuam sendo católicos? Ok. Quantos são protestantes? Judeus? Na cultura cristã, do jeito que é ensinado para nós, você é o culpado. Você é o culpado. Você é o culpado. E infelizmente tem alguns espíritas que mal interpretam aquela coisa do Kardec, causa e efeito. Mas se você leia um pouco mais, e eu fazia isto, mas o que eu fiz para... Meu Deus, o que eu fiz para merecer isto? Me tornei a vítima do universo, a vítima dos meus maus atos. Está todo mundo feliz, agora tem uma razão, agora tem um motivo, não foi à toa, mas eu estava completamente errado. Porque eu acredito, e se você leia um pouco mais o Kardec, que eu acabei de ler um trecho antes de vir para cá, eu acho que foi para me preparar para vir aqui, falar sobre perdas, que eu não dou palestras sobre perdas, eu dou palestra de uma coisa muito importante, é a transição planetária. Eu vou emendar os dois hoje, porque eu acho que a transição planetária vai trazer mais perdas ainda. No Kardec, um dos espíritos falam assim, muitas vezes, a maioria das vezes, das situações que você passa neste mundo, eu não estou citando palavra por palavra, neste esfera chamada Terra, não tem nada a ver o que você fez ou não fez. São situações que você, antes de nascer, aí vem um outro ditado, não tem uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Antes de você nascer, você traçou. Eu estava conversando com o seu nome, qual é? Celim, sobre escola. Aqui é uma escola. Todo mundo concorda com isso?
Só que antes que você nasce, é igual quando eu não sei como é que é aqui no Brasil, que eu fiz faculdade nos Estados Unidos. Então você vai se registrar pelos cursos. Eu quero tomar matemática. Não quero tomar matemática, pelo amor de Deus. Eu quero fazer geografia, eu quero estudar línguas, eu quero estudar rádio e televisão. E você vai se inscrevendo nos cursos. A gente faz isso antes de nascer, concorda? Então, as cruzes que a gente carrega, a gente sabe. Agora, depende de nós. Você está na escola. A lição é esta. Agora, depende de nós se a gente gosta do professor ou não. Depende de nós se a gente vai prestar atenção na aula. Depende de nós se a gente vai assimilar aquilo que está vindo para nós, ou a gente vai ficar em casa jogando videogame, né, molecada? Depende de nós. Mas essa daqui, se a gente começa, e eu demorei muito para começar a pensar assim. Muito. Parar de pensar no finito. Eu nasci no dia 6 de fevereiro de 1951. E provavelmente, eu tenho mais 20 anos pela frente, eu vou morrer em 2000 e tal. É pensar no infinito. No finito, desculpe. Se você pensa no finito, nada tem sentido. Se você pensa, olha aqui, o finito, todos as suas perdas, os seus problemas, seus medos, seus traumas ficam compactados. Agora, se você começa a pensar no infinito, não é a primeira vez que eu estou aqui. Não é nem a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, a quinta vez. E não vai ser a última vez que eu estou aqui. O que acontece com suas perdas, com seus traumas, com seus medos? São espalhados pelo universo e ficam deste tamanho. Perdas é nada mais de um jeito do universo mandar, eu odeio aquela palavra que é muito popular em centros espíritas, provação. Odeio essa palavra. É uma palavra muito negativa. É igual quando eu era moleque com 17 anos no colégio. Era domingo à noite, eu sabia que amanhã tinha prova de latim, que era a escola católica com freira. Latim era a base de todas as línguas, vai ser útil para você. Eu nunca usei latim na minha vida. Mas tinha prova de latim, eu começava a suar. Até uns 10 anos atrás eu acordava pensando que amanhã tinha prova de latim. A vida não é provação. Este vem do raiz do cristianismo antigo, de culpa, de um Deus vingativo. É o Velho Testamento. Por que chamam o Velho Testamento e o Novo Testamento? Porque Jesus, na minha opinião, veio para explicar as coisas que não eram explicadas. Veio para tentar explicar para nós o certo e o errado. Quem acredita num Deus vingativo igual ao Velho Testamento? Quem? Ninguém. Então por que vocês aceitam esta palavra provação? É oportunidade. É chance. A reencarnação, quem acha que a reencarnação é castigo? Que legal, muitos espíritos acham que é castigo. É oportunidade de um novo ciclo. Está vendo a diferença? Você sai do finito e pensa no infinito. As suas perdas são o que eles realmente são. Oportunidade. Aquele velho ditado. Deus fecha uma porta e abre uma outra.
legal. Mas muitas vezes aquela porta não é a porta que a gente quer. Não é a porta que a nossa mente e sentimentos materiais quer. A porta que abre é aquela porta que faz o contexto do infinito. É a porta da salvação, da oportunidade. O que quer dizer o mundo de expiação? Eu também acho essas palavras muito pesadas. Eu fui procurar no dicionário, depois eu fui procurar o equivalente no inglês para eu entender. Expiação é purge, é tirar, é limpar. Então são oportunidades de limpar o seu espírito, as nossas emoções, as nossas raivas, as nossas prepotências, as nossas arrogâncias. Em outras palavras, são oportunidades, as perdas de desapegar as coisas mundanas. Nada mais, nada menos. Quando você perde, eu vou falar do meu irmão daqui a pouco, porque é diferente o contexto. Quem perde o morte inesperado, eu acho que tem um significado espiritual. Não um ciclo natural da vida. Mãe, pai, irmão mais velho, são ciclos da vida. Como eu acordei para aquele ciclo, ok, terminou, eu não sou mais menino. Eu não sou mais aquele menino andando nas ruas de Utica, New York, jogando bola de neve nas janelas dos vizinhos. Ok? Deixa, é a vez daqueles 3 lá. Eu já tirei tudo que eu deveria ter tirado. Foi tão boa a experiência que eu tinha saudade até hoje. Então, eu tirei tudo que eu tinha que tirar daquela experiência. Ok? Mas terminou. Trabalhei 26 anos, eu estava conversando 26 anos. Mas aquele ciclo agora eu entendi, acabou. Tudo que eu tinha que aprender no infinito, não no finito, daquela situação, já foi. Não gostei de ficar chorando no quintal da minha casa, pensando, como é que eu vou pagar o IPTU? Como é que eu vou pagar a escola das minhas filhas? Não fiquei alegre. Você não pagou seus impostos, a sua casa nos Estados Unidos, você vai perder, Sr. Frederick. Meu nome é Frederick, não Rick. Eu não gostei. Eu não gostei de falar para minha mulher, lembra daquela casa legal que a gente tinha praia na Flórida? Eu vou ter que ensinar os papéis devolvendo para o banco. Eu não gostei. Mas hoje, e demorou, faz 10 anos, eu reconheço que o que eu tinha que aprender, eu aprendi. O que eu tinha de sentir, a humilhação. Eu nunca falava para ninguém, eu sou desempregado. Era uma vergonha, eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Nunca. Eu nem sabia como ir atrás de um emprego. Eu nunca falei, eu ficava chorando no meu quintal, com medo. Então, eu aprendi. Este é um dos outros motivos que eu resolvi fazer essa palestra sobre perdas. Como eu falei, eu prefiro fazer sobre a transição planetária, porque eu acho ela muito importante hoje. Eu vou emendar um pouquinho daqui a pouco, ok? Um dos motivos que eu resolvi fazer as perdas, porque quando eu estou falando para mim mesmo. Não é só para vocês. Eu estou falando para mim mesmo. É igual, eu vi um filme o outro dia da máfia, era bem legal. Lembra daquele filme, o seriado Os Sopranos? Passava aqui? Eu sei que passava no SBT 3 horas da madrugada. Era uma família de mafiosos. Mas, às vezes, você pega uma inspiração em lugares tão estranhos. O cara falou assim, é o Dom, é o chefão da máfia, falou, a vida é igual ao ônibus. Você está no ônibus, se dando bem com o resto dos passageiros, ônibus executivo, ar-condicionado, poltronas reclináveis. Está feliz com o destino, aí o ônibus para.
e fala para você, sai. Aí te deixa num ponto, meia-noite, sozinho, num parque desconhecido da cidade. Aí você tem que tomar um outro ônibus, você não vai ficar lá o resto da sua vida. E esse ônibus já não é ônibus executivo, é uma coletiva, ok? E você não gosta das pessoas que estão lá dentro. E nem sabe o destino. E você, o que a gente faz? A gente quer voltar para aquele ônibus que já passou. Mas aquele ônibus já passou. Aquele destino já era. Aquele ciclo já foi. Por quê? Não é porque é provação. Não é porque é nada que você fez quando você tinha 3 anos de idade. E uma pessoa, tem um senhor espírita que é dirigente das Casas Ana Luísa em São Paulo, que eu respeito muito. Ele falou que muitas vezes não é nada que você fez nesta vida. É coisa que você, eu, todo mundo, quando a gente está no outro lado, preparando para vir para cá, acho que a gente é um pouco mais esclarecido do que a gente está aqui. Porque a gente não está preso à matéria, não está preso a isso daqui, não está muito preso às nossas emoções. Então nós, junto com os mentores e as guias, registra para as aulas, eu preciso disso, eu tenho que saber disso, eu tenho que saber disto. Então nós temos que começar, como eu falei, não pensar no finito, no infinito, e entender que não são provações. É um ciclo natural da vida. Lembra que eu falei que ia contar uma história? Deixa eu olhar nos papelzinhos para ver onde eu estou. Ah, tá bom, estou aqui. Já falei do ônibus, agora eu vou falar da história de um rei. Este rei tinha tudo. Território, estados, corte enorme, dinheiro e poder. Só que uma coisa que ele não conseguia dominar foi o estado interior dele. Ele não conseguia controlar. Então, ele chamou os assessores. Ele falou, olha, eu tenho que resolver isto. E um dos assessores falou, essas histórias sempre tem uma velhinha, né? Que mora no bosque, impressionante. Tem uma velhinha que mora lá no bosque e ela sabe, ela sabe o segredo de dominar o estado interior. Então chama ela e traz ela para cá, não importa o custo. Claro, é rei, pode fazer isso. Então veio a velhinha com uma caixinha. Não posso ficar aqui, senão eu som. Aí veio a velhinha com uma caixinha. E dentro da caixinha ela falou, rei, não abre isso agora. Tem um anel. E no anel, dentro do anel, tem algo escrito. Quando tudo está perdido. Quando tudo está na lama. Quando você fez tudo que você podia fazer e não deu certo, leia o que está lá dentro. Então começou a dar um ciclo na vida do rei. O outro rei inimigo começou a mandar exércitos, começou a tirar território do rei. Avançou no território dele, entrou no castelo dele, expulsou o rei. O rei estava morando na floresta, tipo mendigo. E uma noite embaixo da árvore, sem os puxa-sacos sobrou talvez 2, os fiéis, tá? O resto já foram para o outro lado. É a vida, ok? Ele falou, eu já fiz tudo, eu tentei reagir, eu tentei fazer tudo, eu lutei, eu briguei, eu dei tudo que eu posso, não dá mais, meu Deus do céu. A história do Jó, da Bíblia. Não dá mais. Ele abriu a caixa e leu o que estava no anel. Ele sorriu, fechou. Aos poucos, o reino dele começou a voltar. Ele reconstruiu os exércitos, reconquistou o terreno, pegou o castelo dele de volta. Ele era mais poderoso ainda. Ele estava feliz da vida, mas tão feliz que ele estava saco cheio.
Eu não tenho mais nada para fazer. Eu vou morrer de tédio. Eu já tentei tudo. Eu dei festas aqui no castelo. Orgias no castelo. Cheirei cocaína. Eu estou modernizando a história para os dias de hoje. Okay? Eu não sei, eu não aguento mais. Ele lembrou do anel. Ele queria dominar o estado interior dele. Lembra? Lá no começo. Então ele foi pegar a caixa. Abriu a caixa. Olhou no anel. E lá estava escrito: isto também passará. O que essa história explica para nós? Que a vitória, a derrota, a alegria, a tristeza, é tudo igual. São tudo ciclos da nossa vida. E nós temos que começar a encarar isto sem jogar culpa na gente. O que nós devemos fazer é refletir. Não refletir. O que eu fiz que me trouxe aqui? Meu Deus do céu, vou ficar de joelhos rezando a noite inteira. A gente sabe que isso não adianta. A gente sabe que isso não adianta. Uma vez, lá no SBT, um amigo meu, evangélico, estava começando a sair os meus livros, eu estava popularzinho, e falou: mas você é espírita mesmo? Você acredita nesta baboseira? Eu falei: eu acredito. E você, o que acredita? Não, eu acredito em Jesus. Eu falei: eu também acredito em Jesus. Eu falei: só que é diferente. Você acha que Jesus é fácil. A gente sabe que seguir o Jesus é difícil. Ele falou: como? Eu falei: Orlando Macrini. Você lembra do Orlando Macrini? Ele virou pastorzinho, adventista. Ele falou: Orlando, vou fazer uma pergunta para você. Tem um cara que eu estava escrevendo Pelo Amor ou Pela Dor, sobre um cara no corredor da morte. Então tem um assassino cruel no corredor da morte. Está esperando a injeçãozinha na veia. 2 dias antes, quando já estão medindo onde que vão colocar a veia, ele se ajoelha no chão. Meu Deus, Jesus, me perdoa. Eu falei: funciona? Ele falou: claro, se for com sinceridade e pede perdão de Jesus, ele é salvo. Eu falei: porra, legal, vou converter amanhã. Porque é muito fácil. O meu jeito, o jeito do espírita, é muito mais difícil. Porque a gente sabe que não é através das palavras. E às vezes, não através das ações. É através do que a gente muda dentro de nós. É através das nossas intenções, através dos nossos motivos, que a gente consegue seguir o Jesus. Não de boca para fora, mas de coração para dentro. Nosso caminho é o mais difícil. Então, por que coloca essa coisa de provação em cima? Não é provação, é oportunidade. Então, quando você está... Eu aprendi uma coisa. Primeiro eu começava a refletir. Meu Deus, por que você fez isso comigo? Essa era a minha grande reflexão. O que eu fiz para merecer isto? Errado. O que eu vou fazer para ficar feliz nessa situação? Para me virar nessa... Olha, eu sempre trabalhei em televisão. Sabe o que eu faço hoje? Eu dou aulas de inglês via Skype. Eu nunca sabia que eu era um bom professor de inglês. Eu sou. Eu nunca sabia que eu ia gostar. Eu gosto. Então, o que eu vou fazer? O que está dentro? Lembra que eu falei que ia responder porque você tem tudo isso dentro de você? Porque você escolheu este caminho. Talvez o obstáculo não é... Você não escolheu assim. Tá bom, eu vou nascer... E no dia 25 de janeiro, alguém vai matar meu filho. Não. Você traçou o geral da sua vida. Então, tudo, as respostas, os talentos, estão aqui dentro. Só que, infelizmente, eles estão misturados com os nossos medos, com as nossas inseguranças. A gente tem que entender que os talentos, a inspiração é divina. Os medos,
às inseguranças, aos traumas, são materiais. O finito e o infinito